rompimento da barragem em Brumadinho é considerado uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. O casarão do Conde Prate sofre com 2 incêndios em um curto espaço de tempo e quase foi destruído por completo. E um funcionário público que estava dentro da cabine do teleférico quando ela se soltou em Poços de Caldas segue em recuperação. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho aconteceu um pouco mais de 3 anos após a queda da barragem em Mariana. Do dia da tragédia de Brumadinho até hoje, 255 corpos já foram encontrados sobre a lama, mas 15 pessoas permanecem desaparecidas. Uma semana após a maior tragédia de Minas Gerais, bombeiros, policiais militares de Poços de Caldas reforçaram os trabalhos em Brumadinho. Em outubro deste ano, foi realizada uma roda de conversa sobre as tragédias de Mariana e Brumadinho no Museu Histórico e Geográfico aqui de Poços de Caldas, além de uma exposição também. Uma semana depois do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho, equipes do Corpo de Bombeiros e da 6ª Base Aérea de Aviação do Estado de Poços de Caldas chegaram na cidade devastada pela lama. Os militares reforçaram as equipes de buscas por vítimas na lama da mina do Córrego do Feijão. O rompimento da barragem da mineradora multinacional brasileira Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, aconteceu no início da tarde do dia 25 de janeiro deste ano, causando uma grande avalanche de rejeitos de minério de ferro. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou e cobriu de lama tanto a parte administrativa de uma multinacional quanto a própria comunidade, deixando rastros de destruição e centenas de mortes pela região. No momento do acidente, as sirenes não soaram. Aqui no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, uma exposição fotográfica foi realizada. Da lama ao caos, as tragédias de Mariana e Brumadinho, por Juliano Borges, um jornalista que esteve no local desses acidentes. Os bombeiros participaram do lançamento da exposição em frente ao museu, homenagearam as vítimas e as famílias das pessoas que sofreram e ainda sofrem as consequências destes crimes ambientais em Minas Gerais. Atenção, segunda ala, sentido. Incontinência ao terreno, apresentado, A Operação Brumadinho completa hoje 337 dias de buscas ininterruptas. São 94 bombeiros militares trabalhando com a ajuda de um drone, 2 cães e 195 maquinários. Nesta fase da operação, os militares atuam em 20 frentes de trabalho. Militares trabalham incessantemente em uma área de 253 hectares coberta por parte dos 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos que desprenderam do reservatório. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Força Aérea Brasileira e o Exército atuaram no resgate. Militares de Israel também participaram das buscas por 4 dias em Brumadinho. 2 incêndios danificaram o casarão Conde Prates em agosto e novembro deste ano, na área central aqui de Poços de Caldas. No primeiro incêndio, o fogo atingiu alguns cômodos do sobrado. As paredes e principalmente a parte do telhado ficaram danificados. Já o segundo incêndio, as chamas consumiram parte dos fundos e novamente o telhado foi atingido. Imagens feitas pelo drone mostraram como ficou o casarão após a madrugada do dia 26 de agosto, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que destruíram parte do telhado do imóvel no primeiro incêndio. Além de ter destruído o telhado, o fogo comprometeu toda a estrutura da edificação. Na época, uma perícia foi realizada no casarão tombado como patrimônio histórico. Após 2 meses, o laudo apontou causas externas, mas ainda não foi possível identificar a origem do incêndio. Quase 3 meses se passaram e no dia 13 de novembro, o segundo incêndio, também de madrugada, atingiu parte do telhado que não havia sido consumido no primeiro incêndio. Para conter as chamas, foram utilizados mais de 6.000 litros de água. No primeiro incêndio, foram mais de 5 horas de trabalho e dedicação dos bombeiros.
Com o laudo, a gente já consegue nortear nossas investigações de uma melhor forma e tratando voltadas mais à possibilidade de realmente ter sido ou um incêndio criminoso ou até mesmo a possibilidade de ter sido um incêndio culposo, não necessariamente criminoso. O proprietário foi ouvido, né? Ele, obviamente, assim, não tinha informações de relevância, né, a respeito do incêndio, né? Nós ouvimos mais por questão de formalidades mesmo. Tombado patrimônio histórico e cultural de Poços de Caldas desde 2016, o casarão Conde Prates foi alvo de incêndios em 2019. O edifício, de 1826, estava fechado e sob os cuidados do proprietário. Diante da história da edificação, um grupo de pessoas manifestaram em prol dos patrimônios históricos da cidade. Poços tem um patrimônio muito grande, é muito difícil de gerir isso. O que a gente gostaria era de um setor que cuidasse só realmente do patrimônio, mas na parte de estrutural mesmo, não a parte do conselho, que é a parte mais de trâmites, né? A gente está falando de reformas mesmo nos edifícios. O casarão, que fica entre as ruas Junqueiras e Padre Francisco Faria Lobato, um dos mais representativos da cidade, está condenado à destruição. Após os incêndios, o casarão segue apenas com as paredes externas. Se a cobertura, o apoio das paredes internas, é só uma questão de tempo para o casarão terminar de ser destruído. Até hoje, quase 4 meses depois, as causas dos 2 incêndios não foram descobertas. Um bondinho do teleférico de Poços de Caldas caiu na tarde do dia 5 de setembro durante uma chuva na cidade. A queda aconteceu quando o funcionário público Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, fazia a manutenção na linha. O teleférico tem extensão de 1,5 km e chega a 20 metros de altura. O bondinho estava a cerca de 12 metros no momento do acidente. A Polícia Civil já divulgou o resultado do laudo do acidente com a cabine. Uma câmera registrou o momento em que a cabine atingiu um telhado. A cabine do bondinho do teleférico atingiu uma velocidade assustadora o telhado do estacionamento de uma oficina mecânica. O funcionário da manutenção do teleférico, Miguel Albano de Almeida Filho, de 59 anos, foi resgatado com vida após cair na mata, na Serra de São Domingos. Com a queda, ele sofreu perfurações no intestino. Na Santa Casa, passou por cirurgia no abdômen e permaneceu 13 dias internado em observação. Desde o dia do acidente, o teleférico segue interditado. A atração turística é uma das mais visitadas em Poços de Caldas e gera uma receita de R$1.800.000 por ano ao município. No final do mês de outubro, a Polícia Civil apresentou o laudo pericial da queda do bondinho em Poços de Caldas, que apontou que houve um problema na conexão das peças que ligavam a cabine ao cabo, ou seja, de acordo com o documento, os mordentes do pendural da cabine no cabo não ficou acoplado corretamente, provocando a queda próximo à torre 4 do teleférico. Lançando mão daquilo que tinha de melhor em seus quadros de pessoal, para efetuar os levantamentos necessários para chegar a uma conclusão da causa da queda da cabine e, evidentemente, instaurando imediatamente o inquérito policial para apuração dos fatos, com a produção e juntada das provas objetivas, no caso aqui o laudo pericial, fundamental para as apurações, e também das provas subjetivas que estão em fase de coleta, e que visam aí, de forma concatenada, levar à conclusão do procedimento policial o mais brevemente possível. Nós vamos fazer os direcionamentos das provas subjetivas, colher os depoimentos das testemunhas que estavam diretamente envolvidas com essa questão dessa manutenção, já que nós apuramos no dia, comparecimento in loco, que estava ocorrendo uma manutenção no sistema do teleférico. Vamos ouvir todas essas pessoas diretamente envolvidas, né, o engenheiro responsável técnico, os outros servidores, funcionários que acompanhavam essa manutenção. E nós vamos fazer essas oitivas baseados na conclusão do laudo pericial, para tentar chegar a uma conclusão
a respeito aí dessa questão da queda da cabine do teleférico, para detectar onde que foi o ponto em que houve a falha. O funcionário ferido na queda ainda deve ser ouvido pela Polícia Civil antes da conclusão do inquérito. De acordo com Fátima, esposa do Miguel Albano de Almeida Filho, ele passa bem. Ele segue de licença, realizando exames de rotina para checar se está tudo em ordem. A previsão é que ele volte ao trabalho no começo de 2020. Miguel ainda está muito abalado para entrevistas e falar sobre a queda do bondinho. E essas foram algumas das notícias que marcaram Poços de Caldas em 2019. Mas o ano está terminando, 2020 já está batendo na nossa porta. E que seja um ano repleto de alegrias e realizações na vida de cada um de nós. Para o próximo ano, a equipe de jornalismo do Grupo CIOF de Comunicação tem um compromisso de manter você, telespectador, muito bem informado pela TV Plan, pela Band FM, pela Jovem Pan e ainda pela internet. E claro, através das nossas redes sociais. Isso com as notícias que fazem parte do nosso cotidiano. Muito obrigado a vocês pela companhia, uma boa noite e um feliz ano novo a todos vocês. Para você, Amanda Negrini. Boa noite. Boa Obrigada. noite, feliz ano novo e até ano que vem. Tchau.